E aí galera, tudo bom? Bom, hoje eu vou tentar aqui falar sobre algumas dicas que a gente pode lembrar aí, né, na hora da gente precisar datar um canivete suíço, né? Vale lembrar sempre que essas dicas elas não são 100% acuradas, né? Até porque existem períodos de transição e também existem várias ferramentas que é bastante difusa essa informação, né, de quando que pararam de usar um determinado tipo de ferramenta e quando que mudaram o modelo. Então eu vou falar aqui das que eu considero mais confiáveis, né? Das informações que eu considero mais confiáveis que dão mais certo aí na maioria das vezes, né? Então vamos lá. Tô aqui com 4 canivetes suíços, né? Só pra gente ter uma noçãozinha aqui, poder mostrar algumas ferramentas diferentes, né? Esse aqui é um Huntsman, né? Ou é para ser um Huntsman, esse aqui é bem antigo, um dos mais antigos que eu tenho, né? Esses dois aqui são Champions, esse aqui é um Swiss Champ. Beleza. Então vamos lá, vamos começar. A primeira ferramenta que dá pra gente, né, conseguir datar o canivete com uma precisão bastante considerável, né, é justamente a lâmina pequena, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Bom, a lâmina pequena ela tem dois modelos, né? Ela tem aqui, em alguns modelos a gente vai encontrar essa lâmina pequena em formato clip point, né, que é essa aqui, tem uma voltinha a mais aqui, e o formato comum, né, que a gente está mais acostumado. Bom, acontece que, né, os modelos que levam a clip point, né, essa transição dessa para essa ocorreu em 73, né, em 1973. Então, se você encontrar um modelo com a lâmina pequena clip point, com certeza a gente está falando de um modelo bem antigo, né, um modelo pré-73, com certeza. E esse aqui, essa lâmina aqui, né, é uma lâmina característica dos canivetes depois de 73. Então essa é a primeira característica que a gente vai falar aí. Uma segunda característica que a gente pode pensar também, né, que é bastante interessante, é com relação ao formato da nosso saca-rolhas, né? Vou pegar alguns exemplos aqui pra gente. São 3 exemplos, né? A gente pode dividir aí em três tipos diferentes de saca-rolha, né, que são esses 3 aqui. Muito bem, vamos falar um pouquinho de cada um deles, né? O primeiro é esse aqui, né? Esse saca-rolho aqui dá pra gente perceber que ele tem 5 voltas, né? Ele tem 5 voltinhas aí. E dá pra gente sacar aqui também que ele não é uma peça inteiriça, né? E parece que tem duas peças aí, né? Uma em volta da outra, né? Esse tipo de saca-rolha, né, ele existiu até 83, mais ou menos, né? Então sempre que você tiver um canivete com saca-rolha de 5 voltas, né, a gente pode datar ele de um 83 para trás, né? O segundo modelo é esse aqui, né, que também não é uma peça inteiriça, né? Opa, esse aqui não, esse aqui, agora sim, né? Esse aqui também dá pra gente sacar que ele não é uma peça inteiriça, né? Ele tem um cortezinho, dá pra sacar aqui, ó, né? Aqui tá mais visível, né? Só que ele tem 4 voltas. Então esses de 4 voltas sem ser inteiriço, a gente data de 83 a 91, né? E o terceiro e último tipo de saca-rolhas é esse aqui, né, com 4 voltas e uma peça só, uma peça sólida, né? Essa peça aqui é uma peça pós 91, né? Por isso que ela é sólida desse jeito. Então sempre que a gente tiver um saca-rolha sólido, a gente pode dizer que ele é pós 91. Tudo bem, gente? Bom, uma outra ferramenta que tem bastante variação, né, só que as regras são meio difusas, é o abridor de garrafas, né? Então aqui existem várias regras para o abridor de garrafa, mas eu só vou falar da principal, né? Existem abridores que travam na posição de 90 graus, né? E existem abridores que não travam, né, na posição de 90 graus. Opa! Ele não tem a trava aqui, né? Ele só vai, ele não, a mola dele não para na posição de 90, né? Então essa transição, né, a diferença de idade desse para esse, né, os que param na posição de 90 graus, essa mudança ocorreu em 1985, né? Então esse aqui é um jeito bem fácil de você datar um canivete bem rápido, né? Você abre aqui o abridor de garrafa. Se ele parar na posição de 90, com certeza ele é um canivete de depois de 85, né? Se ele não parar, ele vai ser um canivete aí antes de 85, né? Esse é um dos jeitos bem fáceis também. Uma outra ferramenta que a gente pode usar, né,
para conseguir datar os nossos canivetes é o punção, né? Aqui eu peguei 3 tipos, né? São exatamente 3 que a Victorinox fabricou durante toda a existência da empresa. Deixa eu pegar aqui os 3 diferentes. Beleza, vamos lá. Bom, dá para notar aqui já, né, uma boa diferença entre os 3, né? Vamos falar um pouquinho disso então. O primeiro tipo é esse aqui, né? Redondão, né? Olha só, mais redondo, mais arredondado, né? E esse tipo aqui, ele existiu, né? Ele foi comercializado pela empresa até 1961, né? Então, se a gente encontrar um canivete com esse tipo aqui, né, ele com certeza é um canivete bem antigo, né? Um canivete pré-61. O segundo tipo, né, que é bem parecido com o terceiro, né? Só muda que no segundo não tem o furo, no terceiro tem o furo, né? O furo para a linha foi colocado em 1985, né? Então esse punção aqui, ele foi utilizado de 61 a 85, né? E esse aqui de 85 em diante, né? Com o furinho. Essa é a única diferença entre esses dois, né? Então esse também é um jeito bem fácil, né, da gente datar um canivete rapidamente. O que mais que a gente pode falar aqui? Uma outra ferramenta que também pode ajudar a gente na hora de datar o canivete é um gancho, né? Se o seu canivete tem gancho, né? Se o seu canivete possui um gancho, com certeza ele é pós 91, né? O gancho ele surgiu na Victorinox em 1991. Beleza? O que mais que a gente pode falar? 85 é uma data cabalística aí na Victorinox, né? A gente tem várias ferramentas que mudaram nessa data. Então aqui a gente tem também a mini chave de fendas, né? Deixa eu pegar aqui. Beleza. A gente tem 2 tipos, né? Uma um pouquinho mais mini e uma um pouquinho maior. Aqui é um pouquinho maior, é mais antiga, né? Essa mini chave de fendas foi introduzida nos canivetes em 1977. Né? Então, na verdade, esse número é meio bizarro, né? A gente sabe que existe um período de transição bem grande, né? Existem canivetes bem mais antigos já com essa chavinha de fenda, mas na timeline dos caras aí eles colocam que isso aqui é de 77, apesar de existirem canivetes mais antigos com ela, né? E essa mudança dessa para essa, isso sim é uma coisa mais sólida, que a gente pode afirmar, ocorreu em 85, né? Então isso aqui seria pré-85, né? Isso aqui seria de 85 para frente. Tudo bem, gente? Deixa eu só ver se existe mais alguma ferramenta aqui. A lupa, né? A lupa, ela foi inventada também em 73, né? Então esse modelo de lupa aqui é o modelo que mais durou, né? Ele foi de 73 até 2004, né? Depois de 2004 veio essa aqui, né? Essa aqui tem um poder de aumento de 8 vezes, essa aqui tem um de 5 vezes. Tem uma nova de vidro também, né? Só que eu não vou conseguir mostrar ela aqui nesse vídeo. As 2 últimas coisas, né? Só para o vídeo não ficar tão longo. Uma outra coisa interessante também, só que é um pouquinho mais difícil, né, da gente acreditar na informação, né, é a pinça, né? Vamos perceber aqui que essa pinça aqui é uma pinça de alumínio e essa aqui é uma pinça de plástico, né? Bom, existiu uma pinça mais antiga que essas, né, que era uma pinça de níquel. Essa pinça de níquel foi usada de 1902 a 1957. A pinça de níquel, infelizmente, eu não tenho para mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma pinça de alumínio, né? Dá para perceber a diferença aí, né? A de alumínio, ela foi usada de 57 a 78. Então, se você tiver um canivete, uma pinça de alumínio, pelo menos a pinça dá pra gente falar que é de 57 a 78, né? Mas aqui a pinça é facilmente trocada, né? Então a gente tem que ficar esperto com isso. É sempre bom a gente olhar essa característica junto com outras também da peça pra gente ter noção certinha da idade, né? E a de plástico é de 78 para frente, né? Que é mais disseminada nos dias de hoje aí. E a última coisa, né, é com relação à posição da nossa argolinha, né? Que aqui, deixa eu ver aqui tem uma diferença bacana aqui pra gente observar. Aqui, né? Bom, existem canivetes em que a argola fica perto do layer
da Philips ou do saca-rolhas, e existem canivetes em que a argola fica perto do layer do punção, né? Bom, essa mudança ocorreu também em 91, né? Apesar de ser uma coisa meio controversa, existem canivetes bem antigos que tem, né, a argolinha perto do layer do punção. Mas se for um canivete de não tanta idade, dá pra gente confiar, né? Então sempre que eu tiver quase sempre que eu tiver a argolinha no layer do saca-rolhas, eu vou ter um canivete pré-91, provavelmente década de 70, 80. Né? Sempre que eu tiver um canivete né, com argola no layer do punção, a gente vai ter um canivete pós-91, provavelmente 90, 2000. Né? É sempre interessante, né, lembrar que essas regras sozinhas elas não funcionam tão bem. Né? Por isso é sempre legal a gente pensar num conjunto de regrinhas de bolso aí, na hora de datar uma peça. Né? E quanto mais ferramentas a peça tiver, mais evidências a gente vai ter da idade dela. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado vocês então no vídeo. Um abraço.